Seu joelho dói quando fica muito tempo sentado, é aquele desconforto, não sabe em que posição coloca, tem horas que você nem mesmo aguenta ficar e acaba levantando porque não suporta mais aquela posição. Você se identifica com isso? Então, nesse vídeo eu quero te explicar o que pode estar acontecendo e como a gente pode dar os primeiros passos para cuidar, para você não ficar mais sofrendo. Sabe quando você precisa dirigir durante muito tempo ou quando você vai ficar no cinema, ou quando você viaja de avião, ou quando você precisa ficar sentado até mesmo na cadeira da sua casa e o tempo inteiro aquele joelho com um super desconforto. Eu vou te explicar, esse vídeo é o melhor lugar para você entender como começar a cuidar e, de fato, o que pode estar acontecendo, principalmente se você vive insistindo no fortalecimento e não tem resultado. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Paula Sueli, sou especialista em reabilitação e nesse vídeo eu estou comprometida em te explicar tudo isso que eu te falei aqui no começo, tá? Pra gente começar o processo, é sempre bom lembrar que quando o joelho dói, é só um sintoma. O joelho é só a parte que está sobrecarregada dentro desse processo. E por isso que ele tem reclamado tanto de dor. Se a gente quer tratar, a gente precisa olhar para isso como a causa, como o todo, e não simplesmente focando em aliviar sintomas, sabe? Como quem dá ali um analgésico ou faz um curativo local. Não, a gente precisa entender por que esse joelho dói. Não, eu já começo te dizendo, o seu joelho não está doendo nesse caso porque ele está fraco. É outra questão que a gente precisa olhar e é o que eu vou te mostrar aqui. Tem um ponto importante, principalmente se for o caso de você trabalhar sentado, ficar sentado durante muito tempo ao longo do seu dia, porque dirige, enfim. Duas coisas vão acontecendo. Eu vou encurtando, eu vou deixando mais tensa algumas cadeias musculares. Uma que fica aqui na região anterior do quadril, tá? Essa daqui. E uma que passa nessa região posterior da sua perna, que tá aqui atrás do joelho. Tudo isso vai ficando mais encurtado. O que acontece? O nosso músculo, quando ele fica muito tempo naquela posição, é como se ele tivesse esmagado, encurtado. Ele vai perdendo uma mola que você comprimiu e que ela não consegue voltar à posição original. Imagina que você faz isso repetidamente, dia após dia, horas por dia. Então ele vai desaprendendo a fazer as duas coisas. Só que, quando a gente está fazendo outros movimentos do dia a dia, como até mesmo uma simples caminhada, dar um passo dentro da sua casa, eu preciso que esse músculo ele se alongue para ajudar a dar outro passo. Eu preciso que esse músculo dê conta de fazer tarefas onde o meu quadril participe e não sobrecarregue o meu joelho. Então, só pensando nesse ponto aqui inicial, à medida que eu vou diminuindo, e vou exagerar só para ficar claro para você, à medida que eu vou diminuindo, né, vou encurtando essa região daqui, automaticamente o meu joelho ele vai perdendo a capacidade de fazer extensão. Então, por isso que não adianta simplesmente você buscar o fortalecimento da coxa, né, do quadríceps, porque talvez você até acabe reforçando esse padrão de encurtamento. Então, mais vale, por exemplo, você fazer o seguinte, ó, dar passos para frente, movimentos assim, passos para frente, onde eu vou esticando, crescendo, ó, melhorando isso daqui. E claro, com o meu pé, ó, dando esse passo, levantando o calcanhar lá atrás. Então você pode fazer isso aqui, ó. À medida que eu dou o passo, você pode até sentir que tá tenso, tá travado, mas é isso mesmo. Até você sentir que aqui tá esticando tudo, vai fazendo isso e volta. Então, esse pode ser o primeiro movimento para você. Ou o seguinte, você com a mão fixa no lugar, os dois pés paralelos, jogou o seu quadril lá para trás, o joelho tá frouxinho aqui, tá? Vem aqui, ó. Vai lá na frente, estica bem. Deixa aqui os dois pés parados, o quadril vai fazendo o movimento e a gente vai mobilizando isso daqui. Agora eu vou voltar para a posição sentada e vou falar dessa cadeia posterior, tá? O que acontece aqui? Essa cadeia posterior, ela vai tensionando muito, tem um músculo que passa aqui pela região posterior do meu joelho, ela vai tensionando muito e, de novo, eu vou perdendo a capacidade de extensão do meu joelho. E não é significar que você precisa fazer um alongamento para tocar lá no pé. Não, não é disso que eu estou falando. O nosso músculo em movimento, ele funciona de outra forma. Então, o que na verdade eu preciso? Eu preciso não só alongar, melhorar a capacidade de alongamento dessa região atrás da coxa, como tudo aqui posteriormente. Então, a gente precisa soltar lá, desde o tornozelo até aqui, ó, onde o músculo se insere aqui no meio do seu quadril. Então, é isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? Vou mostrar de novo lá na porta. O que vai ser? Dessa vez, eu vou querer que você fique com um pé à frente do outro. Você vai jogar de novo o seu quadril lá para trás, só que quando você fizer isso, ó, o pé aqui da frente vai levantar. E depois você vai voltar e vai ficar em pé certinho de novo.
vai indo com o quadril lá para trás, essa perna aqui, joelho esticado, ó. O pé vai levantando aqui e volta. Eu tô fazendo isso de maneira dinâmica, tá? Então, fiz isso aqui e voltei. Depois, o que que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode mudar a posição do pé. Porque os músculos, eles não estão todos na mesma direção. Então, a gente precisa trabalhar puxando. Como se você quisesse desamassar uma roupa e você vai passando um ferro em várias direções. É mais ou menos isso. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? O meu pé que tá aqui à frente, eu vou mudar a posição dele. Vou colocar ele levemente rodado para dentro. Volto para essa posição aqui. Jogo o quadril lá para trás fazendo isso. E volto. O quadril lá para trás, faço isso e volto. E por fim, mesma posição, vou colocar o pé agora levemente rodado para fora. Então, eu coloquei o pé que está na frente rodado para fora, joguei, ó, o quadril lá para trás. Esse joelho estendido. Fui fazendo isso e volta aqui. Sempre volta. Todo movimento ele vai e volta. E dessa maneira, com esses movimentos, numa rotina a partir de hoje, você vai aliviando, começando a aliviar a tensão. É claro, uma progressão disso é o que vai fazer sentido e vai ser todo o diferencial aí. Mas isso já é um começo para você cuidar do seu corpo como ele funciona. A gente precisa cuidar das coisas como elas foram feitas para funcionar. Não adianta você cuidar de um carro jogando ele embaixo d'água para fazer qualquer coisa com ele. Ele não foi feito para andar embaixo d'água. Isso não vai ser cuidado com ele. Não adianta eu cuidar do meu corpo só dando rigidez. O corpo não foi feito para ser rígido, ele foi feito para ser rígido e móvel, para ter controle de movimento. Então, não adianta eu só alongar ou eu só buscar fortalecimento. Eu preciso treinar, cuidar do movimento exatamente como ele foi feito para acontecer. E é isso que eu ensino aqui todos os dias e como eu ajudo os meus alunos de consultoria, do programa Deus Dor no Joelho, dos meus atendimentos individuais online, tudo pensando em como que está o movimento desse aluno, o que que a gente precisa melhorar. E eu te garanto, sempre vai além do joelho. Mas me conta, gostou desse vídeo? Se identificou? Então, claro, ó, já diz aí, né? Paula, gostei, faz sentido pra mim, tá? Começa a seguir, tá? Se inscreve aí no canal. Aqui todo dia tem conteúdo, se você buscar aí, com certeza você vai encontrar bastante conteúdo e também acompanha lá no Instagram. No Instagram a gente ainda consegue conversar um pouco mais. Mas o principal, me conta se isso aqui te ajudou, se fez sentido, se você se identificou, porque isso é importante, que assim eu vou criando conteúdos pra você. Quem sabe em breve eu não tô contando a sua história por aqui, tá bom? Então, lembra, o seu corpo merece recomeçar. E aqui, sem dúvidas, é o melhor lugar.